Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá? E hoje eu vou iniciar uma aulinha, vai ser um pouquinho demorado, mas eu já vou mostrar passo a passo o que eu já fiz nesse pote aqui que eu vou trabalhar com vocês. Uma ideia que vocês podem estar aí fazendo para dar de presente, o que quer que seja. É uma aula livre, né? Uma ou outra eu posso dar um toque, dar uma ajuda, um help para vocês. E caso alguém tenha alguma dúvida, vocês coloquem aqui no comentário, ok? Bom, então eu fiz num copo de vidro, peguei o copo de vidro, tá? Aqui dentro, como vocês podem ver, tá vendo aqui? Eu pintei o pote primeiro com a tinta, a famosa tinta chalk. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar nessa tinta. Essa tinta foi criada na década de 90, tá? Ela foi criada no Reino Unido, da artista, eu não sei se ela é, eu acho que ela é artista plástica e designer também, é a Annie Sloan, tá? Bom, e aí, o que que essa tinta é o seguinte, não sei se vocês têm visto por aí muita gente falando dessa tinta. É uma técnica que a gente usa e você pode usar na madeira, você pode usar no MDF, você pode usar no vidro, você pode usar em várias coisas. Depois eu coloco aqui na descrição a proporção da tinta que eu costumo fazer e caso vocês queiram fazer. Ela é usada sempre com a tinta PVA e com talco. Talco, qual o talco que você indica, Fabrício? Eu faço sempre com talco de bebê. Talco de bebê ou talco de pé. O talco de pé, aqueles de pé, Barla, né? Acho que é o Barla que eu uso. O talco de pé, vocês têm que dar uma peneirada, tá? Porque ele tem um gruminho um pouco mais, não é tão fininho como o talco de bebê. Então tem que dar uma peneiradinha. E aí vocês colocam, primeiro vocês colocam com a tinta, né? Aí vai ficar aquele gruminho e depois com a água morna vocês vão jogando ali até formar a tinta. E aí vocês podem passar. Nesse caso aqui, a recomendação dela é usar a tinta PVA. Eu, Fabrícia, para vidro, eu costumo usar a tinta acrílica com talco, tá? Por quê? Porque na hora que eu vou colocar o biscuit, eu só uso a cola branca. Todo mundo fala, muita gente fala, não desgruda, não sei o que, isso e aquilo. Antigamente não desgrudava, hoje em dia anda desgrudando. Não sei se é o calor no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, não sei aí vocês, né? Mas no caso aqui para mim tem desgrudado algumas peças que eu tenho colocado em vidro. Quando eu não uso aquela outra cola, né, que é a cola Araldite, que eu uso também. É uma outra cola que é muito boa, que realmente a Araldite cola e não desgruda mais. Só que a Araldite é caríssima. E aí, para quem está começando, eu acho que de repente é mais fácil fazer esse tipo de de tinta, porque todo mundo tem em casa talco de bebê, né? Às vezes não tem, mas tem talco de pé, o que quer que seja, e tem tinta PVA, né? E água. Então dá para fazer, eu acho que, bom, é legal. Então depois que eu fiz aqui, como vocês podem ver, eu botei aqui a cola não, a massa natural. Eu usei a massa natural, tá vendo? E depois eu pintei com essa daqui, com a tinta de tecido. Essa daqui é cerâmica. Foi. Não, não foi cerâmica não, peraí. Foi não. Foi cerâmica não. Foi essa daqui. Desculpa, gente. Foi a chocolate. Foi tinta de tecido de chocolate da Acrylex. Parece que a Acrylex tá colocando essa tinta no mercado, que eles chamam de tinta
tinta giz, alguma coisa assim. Não sei se está escrito chalk também, mas a Acrylex tá colocando no mercado. Tem uma galera que está fazendo, tem uma galera que também está postando. Eu posso até um dia postar para vocês, para fazer, mostrar para vocês, mas quando eu uso muito pouco, entendeu? Primeiro porque rende muito e segundo porque com o tempo, mesmo num pote fechado, né? Se botar num pote de plástico, ela estufa. E se botar num pote de vidro, ela endurece. Então, vocês têm que fazer uma quantidade que vocês façam e que vocês usam e o restante você descarte, entendeu? Vocês descartam, porque guardar não é uma boa opção, tá? Desfocou aqui. Vamos ver se foca. Focou. Bom, e aí eu vim com a massa. A massa, tá vendo aqui? Que até rasgou um pouquinho, mas foi na hora que eu fui fazer a colagem aqui. Mas não tem problema que aqui vai ser coberto e tá tudo certo. Tudo ele aqui vai ser coberto. E depois eu vim, passei com água, né? Misturei com água, o chocolate misturei com água e fui passando assim para ficar meio que parece borrado, mas é isso mesmo, é assim que eu quero, tá? E aí, a ideia, eu já tingi minha massa, na verdade ela já estava tingida, eu só acrescentei um pouco mais de tinta natural, ó, é um azul bem clarinho, eu vou trabalhar com azul bem clarinho, tá? E por ser um trabalho sem medida, porque esse trabalho vai ser sem medida, né? Agora é trabalho de formiguinha. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Vou calcular aqui, ó, mais ou menos, tá? E vou abrir esse rolinho aqui. Mas é um trabalho de formiguinha. Porque eu vou mostrar para vocês o trabalho de formiguinha que vai ser. Ok? Vem aqui, ó. Passo. Eu quero um pouquinho mais grossinho, não quero tão fino não, para aparecer. Aí eu venho com isso aqui que eu tenho é um cortador de confeitaria e que eu vou usar. Eu venho, corto. Depois, se vocês quiserem, eu passo até a medida para vocês. Mas isso é indiferente, porque isso vai depender do trabalho que vocês vão fazer, entendeu? Mas, independente de tudo, eu passo depois as medidas lá embaixo na descrição do vídeo, tá? Para ficar mais fácil, ó. É isso aqui. Então, tem que cortar até aqui um pouquinho mais. Então, eu venho aqui, ó. Isso aqui eu corto, tiro fora. Ó. Ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar isso aqui, todo em volta do meu pote. Eu vou colar, ó, tá torto, ó. Tá vendo? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Eu vou passar cola. Vou passar cola, tá? Vem aqui, ó. Lembra que a massa sempre encolhe, né? Ó. Vem até aqui, ó.
que aqui é a parte de baixo do pote, tá vendo? E aí, aproveitando essa massa aqui, eu vou fazer uns riscos, porque eu quero dar um aspecto de, vamos dizer, um aspecto de tronco de árvore, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazendo isso, ó. Eu vou molhando o meu pincel modelador, tem aqui um paninho já úmido, que eu uso para artesanato, e vou molhando e venho passando aqui, que fica até mais suave para eu poder fazer esse risco, sem ter o risco, né, de danificar a minha peça. Então, eu venho, ó, e vou fazendo. Fica mais fácil de eu fazer sem danificar, ó. Tá vendo? E vai ficar assim, ó. Tá? Que era desse tamanho mesmo. Então, eu venho, pego mais uma. Mais uma parte. E vou abrindo e vou fazendo. Ó, feito isso, eu venho, vou abrir novamente, mesmo procedimento. Tá? Viro e vou cortar. O bom é vocês sempre terem um cortador, né? Porque o cortador, quando vocês utilizam o cortador, ele já sai na medida certa que vocês querem. E aí, se vocês quiserem diminuir, ou cortar, ou tirar, é mais fácil do que, ó, vou dar um espaço de mais ou menos 2 dedos, tá? Aqui, ó, 2 dedos, aqui, ó, e venho e vou colocar esse aqui, ó, vendo? É isso que eu vou fazer, ops, aqui, tá? Passo cola novamente. E aí, agora é um trabalhinho assim chatinho, porque é de formiguinha, né? Não é que é chatinho, mas é porque é um trabalho de formiguinha agora. Ó. Dois dedos. Como meu pote é meio assim, então aqui, ó, vou dar uma cortadinha. Ficou muito grande aqui essa parte, ó. E aí eu só venho com a mão mesmo e vou empurrando, tá vendo? Feito isso, venho de novo com o pincel modelador e vou fazendo aqui as fissuras, né?
Tem até um trabalho para fazer, que é um cliente me pediu, me mandou a foto de uma pessoa para eu fazer, mas eu ainda nem peguei, porque eu gosto de sempre imprimir a foto primeiro para depois, como é que se diz? Para depois fazer, né? Porque fica mais fácil. Fica mais fácil. Ó. Tá? E aí eu vou fazer todo ele. Ele fica assim, desse jeito. Então, pessoal, ficou assim o pote, tá vendo? Ó. Depois que eu coloquei aqui, eu já pintei porque faz uma certa sujeira, mas mesmo assim eu vou passar para vocês. Eu utilizei o corante xadrez. Eu coloquei 3 gotas de azul royal num potinho, tá? E mais 10 gotas do branco. E com um pouquinho de água. Aí diluí. Primeiro eu passei nele todo. Depois que eu passei nele todo, tá vendo essa ranhura aqui? O que que acontece? Ele vai entrar nessa ranhura. Tem alguns que estão falhos, mas tudo bem. Deixa eu explicar para vocês. Na hora que vocês forem remover ele todo aqui, em vez de fazer daqui para cá, como a ranhura tá aqui, vocês não podem fazer daqui para cá, vocês têm que fazer ao contrário. Se a ranhura tá assim, vocês têm que fazer assim. Por quê? Para poder a tinta entrar nessa ranhura e ficar esse meio que, né, a posição da entrada da tinta dentro dessa ranhura, tá? Então, isso aqui é importante. Sempre verificar isso, tá vendo? Ó, aqui também, mesma coisa. Se eu fizer, vou pegar o pano e vou mostrar para vocês. Se eu fizer assim, eu vou remover a ranhura que tá aqui. Agora, se eu fizer assim, eu não vou remover. Eu vou tirar o excesso, tá? Mas não vou remover o que tá dentro dessa ranhura. Ó, aqui tá mais. Aqui tá mais, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, com pano úmido e venho passando dessa forma. Porque eu vou tirar o excesso e não a ranhura que tá aqui a tinta, entendeu? É assim que a gente faz. Se tivesse assim, aí eu teria que fazer assim, entendeu? Se tá assim, eu vou fazer... Se tá assim, eu vou fazer assim. Se tivesse a ranhura assim, eu ia fazer ao contrário. Sempre ao contrário, tá? Aqui eu errei, mas tudo bem, não tem problema. Então, agora, a gente vai para a segunda fase do pote. Eu vou pegar... Meu marrom acabou. Então, eu vou usar... Esse aqui não é um chocolate, também não é um siena. É uma mistura que eu fiz para um trabalho que eu tenho que fazer. E aí eu já aproveitei e fiz essa tonalidade. Essa tonalidade não é nem um marrom e nem não chega a ser um siena. É uma mistura dos dois, vamos dizer. Tá? Mas recomendação é colocar um marrom. Eu vou botar 2 barras de marrom nessa lateral. Então, eu vou abrir aqui minha massa. Tá? Se vocês quiserem fazer mais fino, vocês fazem mais fino. Vocês vão controlando aí com a mão, né? Chega pra cá o pote. Ó. Vocês vão controlando aqui com a mão. Pode fazer... Ah, Fabrícia, pode fazer na extrusora esse rolinho? Pode.
Depois você vem e pega o rolo e abre com o rolo, não tem problema algum, tá? E aí, para vocês fazerem certinho, ou vocês fazem por etapa. Eu não gosto, nesse caso, eu não gosto de fazer por etapa, porque pode ficar, como é que eu posso dizer? Ele pode ficar torto se fizer por etapas. Então, eu vou fazer direto. Aí eu venho aqui com o meu rolo, né? Que tá aqui, ó, a tripinha, tá grande. Eu venho aqui com o meu rolo e vou abrir essa massa, tá vendo? Ó. Eu não quero uma coisa muito fina, mas também não quero uma coisa muito grossa, tá? Eu venho complementando aqui. Primeiro eu vou fazer isso. Opa! Se eu achar que tá estranho, como eu achei agora, eu venho e vou fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? Eu botei um em cima do outro. Ó. Essa parte é meio chatinha, porque a gente tem que ir abrindo e tem que ir verificando como é que vai ficar, entendeu? E aí a gente tem que consertar também, ainda tem isso. Ó. Porque o consertar, aí, sabe qual é a minha recomendação para vocês consertarem? Se ficar torto, se ficarem o que for, régua. É a melhor forma que tem a régua. Por quê? Porque a régua, quem tem essa mesa aqui, quadriculada, eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Vocês sabem que essa mesa aqui não é do biscuit, né? Ela é para scrapbook, quem trabalha com papel e tudo, né? Então, aí vocês vêm aqui, ó. Vão colocar num quadradinho aqui. Vocês podem estar trabalhando aqui, ó, com um quadradinho aqui, ó, tá vendo? Ó, vou botar até na medida aqui, ó. Um quadradinho aqui, ó. Vendo? Aí vem com a régua aqui. Ui. Vem com a régua aqui. Nesse lado aqui do corte, vocês vão passar um olhinho, tá? Vocês pegam um olhinho. Deixa eu passar aqui na minha. Pra ela não... Como é que se diz? Ó, peguei, ó. Aqui, ó. Passar aqui, ó. Pra não grudar, né? Aqui é a posição da régua. E aí, do lado de cá, é uma, já ultrapassou. Então, eu venho aqui, ó, e vou cortar. Tá? Ó. Vou cortar. Tiro fora aqui, ó. Tiro fora. Ó, ainda não tá na posição, tá vendo? Aí vocês vão vir aqui, vão remover, coloca ao contrário. Ó, coloca de novo na linha, de preferência do lado de cá que eu cortei, né? Vamos aproveitar o lado que a gente cortou aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Coloca na linha. Tá? Ajeita aqui, tira a rebarba, né? Tirar a rebarba. A gente corta aqui, ó. Ó, na linha de um quadradinho, tá vendo?
vem aqui, ó, isso aqui tá pra fora. Ó, aqui a linha, ó. Vem e corta, tá? Isso é que é legal daqui dessa mesa quadriculada, é justamente por causa disso, porque essa mesa quadriculada, ela te dá a base exata do que você vai fazer, entendeu? Então, é legal ter essa mesa, não só por causa do biscuit, mas vocês podem fazer várias coisas. Vocês podem trabalhar desde o biscuit, aí vem aqui, ó, e vai ajeitando, tá vendo? Ó, super fácil. Vai tirando essas rebarbinhas que fica no corte. Ó, vou tirar aqui um pedacinho, não tem problema não. E aí ela vai ficar assim. Aí você vem aqui com esse, tá? E vai colocar aqui. É isso que você quer? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui nele todo. Cola normal, tá? Colocar um pouquinho de cola. É bom pra dar uma fixada, né? Não precisa ser muito não, tá? Só realmente um pouco para colar. Então eu venho, ó, espalho bem essa cola aqui, ó, tá vendo? E aí eu venho aqui, ó, e vou colocar ela aqui na medida que eu quero. Fazendo ela toda, tá vendo? Ó. Chegou aqui, eu venho e corto. Não tem problema nenhum, porque... E aqui, onde está essa parte aqui que eu fiz, que ficou esse remendo, eu começo por aqui. Quando eu for colocar as coisas, eu vou começar por aqui, porque aí eu vou esconder esse remendo, como eu vou fazer em cima também. Na hora que eu for colar aqui, eu escondo todas essas beiradinhas que estão para fora. Embaixo a mesma coisa, entendeu? Porque é isso, quando você trabalha manualmente, né? A forma melhor de você estar escondendo essas, vamos dizer, essas imperfeições, é assim que a gente faz. A gente vai esconder aonde tem os remendos, entendeu? Eu poderia, eu vou amassar, vou colocar água para tirar esse remendo? Poderia fazer isso, entendeu? Mas, como isso aqui também ainda está secando, não dá para eu fazer com ele ainda meio que secando, porque aí vai fazer uma lambuzeira danada, e no intuito não é esse, tá? Então, ó, acabou? Vamos fazer a segunda parte aqui também. Se demora um pouquinho, mas é bem interessante, tá? Aqui em cima, nessa parte aqui, que tá aqui, para não aparecer, ou eu posso colocar esse marrom aqui em cima, tá? Em volta aqui, fazer tipo uma borda. Ou eu posso colocar um sisal. Gente, tem várias coisas que vocês podem fazer, várias coisas, entendeu? E o trabalho é esse, né? A gente vai criando, a gente vai fazendo, a gente vai modificando a nossa maneira. E é isso aí, entendeu? Quando é uma coisa um pouco mais técnica, tipo, vamos dizer assim, de repente um trabalho um pouco mais
com medida, uma bonequinha que seja de chaveirinho, ou um bichinho que seja até mesmo para chaveiro, e aí precisa da pesagem, né, para fazer tudo igual, é uma coisa. Agora, quando é assim, trabalho com pote, a maioria das vezes eu trabalho a mão livre, entendeu? A mão livre que eu trabalho. E é isso aí, sabe? Cada um tem uma maneira de trabalhar e tá tudo certo também, entendeu? Ó, aqui, pego, vou abrir meu rolinho, junto, ó, abro mais um pouco, junto novamente. Ó, tem pouca massa aqui. Eu vou pegar mais massa, porque tem pouca massa. E esse é o trabalho, né, que a gente faz. Trabalho de formiguinha, mas dá certo. Vou abrir aqui. Opa, chega pra cá, meu amor. Ah, Fabrícia, eu já escutei gente falar assim pra mim. Ai, tem muita coisa na sua mesa, por isso você não consegue modelar. Fica muito apertado. Ah, mas eu gosto. Porque eu tenho que estar tudo assim na minha frente, entendeu? Quando eu tenho que trabalhar. Se não tiver, minha filha, eu fico igual louca. Perdida, entendeu? Eu gosto do colorido, eu gosto de ver essa... Meio que essa, vamos dizer, bagunça. Mas eu gosto. Eu gosto de ver o colorido que tem dentro da minha mesa. As opções, porque se eu não gostar de uma coisa, eu faço de outra, entendeu? Então é isso aí. E cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu penso dessa maneira. E tá tudo bem também, entendeu? Meio que assim, eu respeito teu espaço, você respeita o meu, entendeu? Quem me conhece aqui no canal sabe como é que eu sou, né? Eu não tô dando fora em ninguém, mas... como é que eu posso dizer? Aqui eu trabalho assim. Gostou? Ótimo. Não gostou, cara? Passe bem, entendeu? Mais ou menos isso. Mais ou menos assim, entendeu? Gostou? Ótimo. Não gostou, cara? Sinto muito. Não vou mudar o meu estilo porque você não gosta de como eu trabalho, entendeu? Eu tenho que fazer o que eu tô me sentindo bem pra fazer, entendeu? É mais ou menos por aí. Ó, esse aqui ficou um pouquinho menor. Está certo. Vamos virar assim e vamos fazer de novo. E aí, gente, como é que tá o tempo de vocês aí, na cidade de vocês? Eu moro no Rio, né? O tempo tá meio louco aqui. Muito, tá assim, durante o dia tá um sol gostoso, tá muito gostoso o sol, mas na sombra, um vento gelado, mas gelado, aquele de dar dó, entendeu? Aquele de dar dó, entendeu? E as noites, as madrugadas,
frio, tá frio, entendeu? Não tá aquele frio, frio de colocar casaco, de colocar edredom, nada disso, entendeu? Mas tá um frio gostoso, é um frio gelado, vamos dizer assim. Estilo um inverno mais para seco, né? Não tá aquele frio horroroso, não. Mas tá um frio, vamos dizer assim, para mim, tá um frio considerável. Eu gosto de frio, então sou suspeita para falar, entendeu, gente? E tá tudo bem. Ó. Vem, puxa, ó. Vem puxando, tá vendo? Ó. Vem puxando toda a ponta aqui, ó. Tá? Puxei. Puxar um pouco mais, ó. Puxei, tá vendo?